Boa noite, amigos da Assembleia do Estado. Como vocês sabem, hoje é sábado. É dia de enviar o salve para os amigos que se inscrevem no canal e pede para que a gente envie um salve para eles. O salve de hoje vai para Rafael e sua esposa Sheila, de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Paulo, do Paraná. Nathalie Feitosa, de São Paulo. Eric, de Ilhéus, Salvador, Bahia. Cadu Michel. Gabriel Marinho. Elis Teixeira. Janiel, do Rio Grande do Sul. Gustavo Reis. Flávia Santos. Nino BR. Leandro 133. Matheus Servinho. Suzimar Neri. Thaís Cavalcante. Danilo Nogueira. Hector Greberton, de Aracaju. E Júlio César. E um salve para Kessia, de Brejo Santo. Vamos ao relato de hoje. O relato de hoje, vocês vão ver que muitas vezes a gente abusa de muitas coisas. Principalmente quando a gente tem o excesso de confiança, acaba pagando um preço. E outros, às vezes, mesmo as pessoas dizendo: fulano, não faz isso, que é perigoso, ele paga para ver. Vejam esse relato. O relato de hoje foi enviado para mim por Robert Pilatos. Segundo Robert, seu pai sempre levava ele e um amigo dele, o William, ao sítio de um amigo chamado Alain, em Mogi Mirim. Ao chegar lá, Robert sempre ouviu o Alain falando sobre um tio que ele tinha, um homem chamado Seu Jorge. Seu Jorge era um homem de extrema coragem, uma coragem rara. Um homem que muitas vezes duvidava que certas coisas acontecessem com ele. Apesar das pessoas falarem sobre aparições de um certo animal que andava nas ruas na época deserta, ele não tinha medo de andar, seja lá a hora que fosse. E não carregava grandes armas. Faca, foice, garrucha, espingarda. Ele andava nada mais, nada menos que um pau, que as pessoas falam de mata-cobra. Uma madeira com mais ou menos 1,60 m de tamanho. Na mão, era a única arma que ele tinha. E numa noite de lua, Seu Jorge vinha por uma estrada deserta, cercada de mata de um lado e outro, iluminada só pela lua mesmo. E a um certo lugar dessa estrada, ele passou a ouvir barulho de cachorro latindo e passou a ouvir barulho de como se um animal grande e pesado viesse correndo em sua direção.
pois as pisadas eram muito altas. E ele escutava também o batido das orelhas e o rosnado do animal. Como ele era um homem que não tinha medo, olhou para o canto da rua e viu que tinha uma árvore grande com uma sombra bem grande, onde a luz da lua não clareava ali embaixo. E o que pensou ele? Vou me esconder aqui. Quando esse tal animal que todo mundo fala, que ele espanta, passar aqui, vou dar-lhe um pau baiano tão grande que ele vai desistir, até desistir, ter existido nesse mundo. Veja bem o pensamento do homem. E ficou embaixo da sombra. E o barulho veio se aproximando dele. Um animal na frente com uns latidos de cachorro atrás, como se houvesse uma perseguição à distância. E quando ele olhou para a sua direita, foi aí que ele viu que não estava lidando com qualquer um tipo de animal. O animal estava parado a uns 15 metros dele e já na posição de dar o bote nele. Foi aí que ele viu. E naquele momento, ele ia passar a lutar por sua própria vida. Esse animal partiu em alta velocidade em cima dele. Que não contou história. Desceu o cacete no animal. Ele dava paulada para tudo quanto é lado. O animal se desviava numa velocidade que, segundo ele, só podia ser assombração. Um animal daquele tamanho não podia se mover tão rápido, segundo ele. Pois ele tinha certeza que o pau ia pegar muitas vezes no meio da cabeça do animal. O animal já estava em outro canto. E vinha na garganta dele que ele sentia o vento das garras passar no seu pescoço. E nisso os cachorros já chegaram junto. O animal era tão veloz, segundo ele, que além de desviar das cacetadas que ele dava, também se desviava dos cachorros. Veja o tamanho da velocidade que esse animal tinha. E o pau rufou. E o animal não mostrava sinal de cansaço, nem que ia ceder em nada. Foi quando um grupo maior de cachorro veio se juntando. E o animal, vendo que a qualquer momento ou tinha que se preocupar com a quantidade de cachorro e também com ele dando paulada para todo lado, resolveu partir em retirada. E ele ficou olhando o jeito que aquele animal corria. Segundo ele corria de um jeito estranho, como se as suas pernas fosse maior do que a parte da frente. O animal corria como se fosse dando uns pulos e os pés subiam no alto, segundo ele. A partir dessa noite, ele passou a ter medo. E dessa noite em diante, ele passou a não andar só com o pau de mata-cobra, e sim também armado, pois ele ficou com medo de encontrar aquele animal de novo. Boa noite, amigos assombrados e assustados.